Graça e paz. Hoje nós vamos fazer um vídeo falando a respeito de construção em bases malditas. Construindo sobre bases malditas. E o texto que nós vamos pegar como referência é 2 Reis, capítulo 2, do verso 19. Fala assim: E os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é boa a localização dessa cidade, como meu senhor vê. Porém as águas são más e a terra é estéril. E ele disse: Trazei-me um prato novo e ponte nele sal. E lhe trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas, deitou sal nele e disse: Assim diz o Senhor: Sararei estas águas, e não haverá mais nela mortes nem esterilidade. Esta cidade é a cidade de Jericó. Jericó era uma cidade linda, cheia de palmeiras, né? Chamada Cidade das Palmeiras. Era um lugar muito bonito, que se alguém passasse, assim, visse, né? Era como um cartão postal. E às vezes as pessoas pensassem assim: nossa, como as pessoas que moram nessa cidade devem ser felizes, como deve ser bom morar neste lugar. Mas havia um porém, né? Eles falaram para Eliseu assim: olha, essa cidade é bem situada, ela é bem localizada, porém, as suas águas são más e a terra é estéril. Por que havia essa esterilidade, havia essa morte? Nós vamos ver, vamos lá no início, como Eliseu foi lá no manancial, lá no inicinho, lá na fonte das águas. Então vamos também aqui na fonte para nós sabermos por que essa cidade estava nessa situação. Nós sabemos que a cidade de Jericó foi a primeira cidade conquistada pela nação de Israel quando entrou na Palestina. Foi a primeira cidade, né? Eles atravessaram o Jordão e já deram de cara, né, com a Jericó. E Jericó, nessa época, ela tinha 2 muralhas altamente fortificadas, tão altas e tão largas que em cima das suas muralhas haviam casas. E ela, na época, né, ela era indestrutível. Nenhum exército, ninguém poderia destruir, humanamente falando, a cidade de Jericó. E o seu rei, seus moradores, eram muito confiados, eles confiavam muito, né, na segurança daquela cidade. E aí Deus dá a estratégia, né, para Josué, fala com Josué que era para rodear a cidade 7 vezes, 7 dias, uma vez, no 7º dia 7 vezes, e depois tocasse as buzinas e as muralhas caíram. Foi o que? O milagre do Senhor. Deus, segundo os historiadores, aconteceu um terremoto dentro da cidade e fez com que a muralha interna caísse sobre a externa, e o exército de Israel então pôde entrar dentro daquela cidade. E a cidade foi destruída. E quando aquela cidade é destruída, há um pavor ao redor de todas as outras nações, porque eles pensavam assim: como eles conseguiram destruir Jericó? Se eles destruíram Jericó, eles podem nos destruir a qualquer um, porque Jericó era um referencial de proteção, era um referencial de cidade segura. Nossa, mas se Jericó caiu, qualquer outra pode cair, né? O Deus deles é realmente um Deus poderoso. E aí, quando essa cidade é destruída, o que acontece? Josué, lá em Josué 6, versículo 26, Josué fala assim: Naquele tempo Josué os esconjurou ou amaldiçoou, né, dizendo: Maldito diante do Senhor seja o homem que levantar e retificar esta cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. O tradutor, né, muitas vezes confunde um pouco aqui e fica difícil de entender. Mas o que Josué falou? Que quando aquela pessoa que fosse tornar a construir aquela cidade, quando ele colocasse o fundamento, o seu primogênito, o seu filho primogênito morreria. E quando ele colocasse as portas, o mais novo morreria. E se passaram cerca de 500 anos. E nos dias de Acabe, essa cidade foi reconstruída. Mas voltando a essa história aqui, por que Josué ele lança essa maldição, vamos assim dizer? Por quê? Porque aquilo era um memorial do poder do Deus de Israel. As pessoas passavam por ali e falavam assim: nossa, o Deus de Israel é poderoso mesmo. Como caiu essa cidade? Como que essa cidade pôde ser destruída?
há só uma coisa mesmo sobrenatural para acontecer, para destruir essa cidade. Aquilo era um memorial do poder de Deus. Aí nos dias de Acabe, a cidade estava totalmente, né, na idolatria. E aí um homem vai e reconstrói a cidade. Está aqui em 1 Reis 16, versículo 34. Nos dias de Acabe. Fala assim, e em seus dias, esses dias aqui eram os dias de Acabe. Um rei totalmente perverso, casado com Jezabel, uma mulher que levou para dentro da nação de Israel o culto ao Baal, perseguiu os profetas do Senhor. Então a cidade estava totalmente tomada pela idolatria. E aí um homem lá resolve reedificar, né, Jericó. E fala assim, em seus dias, o Beletita edificou Jericó, em Abirão seu primogênito fundou. Ou seja, quando ele fundou pôs os alicerces, o seu filho mais velho morreu. E em Segube, seu filho menor, pôs as suas portas, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, filho de Nun. Ou seja, Deus já tinha falado através de Josué que não era para reconstruir aquela cidade. Mas esse homem, né, deve ter pensado assim, que nada, que Deus de Israel o quê? Que isso é história, vou reconstruir sim. Reconstruiu, só que ele reconstruiu a um preço de sangue. O sangue do seu filho mais velho foi derramado ali e do seu filho mais novo. E agora a cidade, a terra, ela se tornou uma terra maldita. Porque havia um espírito agora, né, territorial de morte atuando ali naquela cidade. E o povo que foi morar na cidade falou, nossa, cidade bem situada, perto, né, do Rio Jordão, uma cidade linda, uma cidade bonita, mas as águas eram estéril, mas a terra é estéril, né, e havia morte nas águas. Irmãos, e a terra estéril, ela é diferente da mulher estéril. A terra estéril era como assim, os frutos eram estéreis. A planta, ela nascia, a planta crescia, a planta dava flor, porém quando os frutos, na hora do fruto vingar, o fruto morria. Ou seja, eles viam, eles tinham o seu sonho, eles plantavam, eles viam crescer, mas na hora da colheita, a colheita não acontecia. Né? Quantas pessoas estão assim, eles se esforçam e tudo, mas na hora, né, da coisa acontecer, ela não acontece. Na hora do sonho se realizar, ele não se realiza. E era o que estava acontecendo naquela cidade. E aí, eles falam para Eliseu. E Eliseu então fala assim, trazei-me, né, um prato novo, ou seja, uma nova experiência, uma mudança de vida. Sabe, nós somos muito acomodados no velho, no antigo. Nós somos muito acomodados, né? Nós não gostamos do novo. Muitas vezes o velho homem, ele tem que morrer para aparecer o novo. Deus está falando de novo, de novidade de vida. Esse novo é o novo de Deus na nossa vida. É algo novo que Deus, ele precisa tá trazendo. E nós queremos sempre viver, né? Tem pessoas que vivem de passado, não vivem mais presente, só vivem do passado. E Deus está falando, traga um novo na sua vida. Se desperte, se desperte. E ele fala, traz um prato novo e ponte nele sal. Por que o sal? Por que o sal? Irmãos, aqui, sal é símbolo de aliança. É símbolo de pacto no Velho Testamento. Eu quero ler um texto com vocês, que está aqui em Números 18. É o 19, olha. Todas as ofertas alçadas das coisas santas que os filhos de Israel ofereceram ao Senhor, tenho dado a ti e a teus filhos e a tuas filhas contigo por estatuto perpétuo, a aliança de sal perante o Senhor é para ti e para a tua descendência contigo. Porque o sal simboliza o quê? Imutabilidade, não muda. O sal simboliza conservação, porque o sal ele conservava, eles não tinham geladeira, eles punham sal na carne e a carne conservava. O sal é símbolo de imutabilidade, de preservação. Então, todas as ofertas alçadas ao Senhor tinham que ter sal. E aí, em 2 Crônicas também, 13, versículo... Deixa eu só conferir aqui o versículo. 13, versículo 5. Fala assim, olha... Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, e ele e seus filhos por uma aliança de sal. Aí lá em Mateus 5,3 fala que nós somos o sal da terra. Nós somos o sal. Ou seja, Deus fez uma aliança de sal, simbolizando perpetuidade,
significando imutabilidade, significando conservação. E o Senhor está dizendo, olha, o sal é uma aliança, eu estou fazendo uma aliança. A aliança no Velho Testamento era selada com sal. Toda oferta tinha que ter sal. E hoje nós somos também ofertas ao Senhor. A palavra de Deus fala em Romanos 1 que nós devemos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo ao Senhor. Ou seja, na nossa vida tem que ter o sal que dá sabor, o sal que tempera as nossas palavras, que a Bíblia diz que as nossas palavras elas precisam ser temperadas com sal. E o que acontece quando eles entregam para Eliseu, então, agora, o prato novo, uma novidade de vida, uma vida nova, uma experiência nova, e coloca nela sal, aliança de Deus, propósito de Deus na nossa vida, sal. Aí ele vai aonde? Lá na fonte. Ele vai lá no manancial. Ele não vai, ele vai direto no manancial. Muitas das vezes nós não vamos nas fontes do problema. Nós achamos assim, não, que nada, né? Vamos contornar a situação. Deus não é Deus de contornar a situação. Deus é Deus de transformar a situação. Deus não queria contornar essa situação, Deus queria transformar essa situação. E para transformar essa situação, era necessário ir lá na raiz do problema. Não adianta você podar uma árvore, porque ela vai crescer mais forte ainda. Se você quer eliminar, você precisa ir lá na raiz. Deus nos ensina a ir na raiz dos problemas. Muitas vezes nós apenas tiramos por cima. Nós apenas deixamos as coisas acontecer por cima. Mas Deus quer ir na raiz. Aonde começou? Né? Nós vemos Jesus ele perguntando para o pai daquele menino jovem lunático, desde quando que isso acontece? Desde quando ele fica endemoniado? E o pai fala, desde criança. Ou seja, Jesus estava falando para nós, Jesus não sabia que era desde criança? Claro que Jesus sabia, mas Jesus estava ensinando para nós que nós devemos ir na fonte, que nós devemos ir lá na raiz do problema, saber como que começou aquele problema, quando começou, aonde o diabo ele achou legalidade para atuar. Aonde o diabo achou legalidade para atuar na cidade de Jericó? Ele achou legalidade quando o homem reconstruiu, né? Ele reconstruiu a cidade, uma cidade que já estava debaixo de uma maldição. Ele foi lá e reconstruiu essa cidade. E o diabo achou legalidade ali na desobediência dele em reconstruir. E achou depois legalidade com a morte dos filhos, sangue que foi derramado, o sangue que contaminou aquela terra. E agora a terra era estéril, havia morte nas águas. Segundo a história, se uma mulher grávida bebesse aquelas águas, ela abortava. E aí o que acontece? Depois que Eliseu então fala assim, ele vai lá na fonte. E fala assim, o verso 21, então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele e disse, assim diz o Senhor, sararei estas águas e não haverá mais nela morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu tinha falado. Muitas vezes, você compra uma casa, está debaixo de base maldita, ali foi feita consagração maligna, ali foi oferecida para espíritos malignos, você chega e acha que é só ungir. Não, tem que pedir perdão por tudo aquilo que foi feito ali dentro, por tudo aquilo que aconteceu ali, tem que expulsar os espíritos que atuaram ali, para que você depois possa fazer essa unção. Então, quando Deus dá a Palestina, dá Canaã para o povo, Deus deu, mas quem tirou o gigante de lá foram os israelitas, com o poder de Deus, na direção de Deus. Então, muitas vezes, nós temos gigantes que têm que ser derrotados na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Mas quem tem que derrotar somos nós, na direção de Deus. Então, tem que pedir direção de Deus. Deus, aonde que eu tenho falhado? Aonde que começou esse problema? Qual que é a raiz? Né? Lá em Apocalipse 2,15, Jesus fala assim, lembra de onde caíste, volta lá, conserta lá no início de tudo. E que você possa construir sobre bases abençoadas e nunca mais sobre bases malditas. Que o Senhor continue te abençoando poderosamente, em nome de Jesus. Qualquer dúvida, né? Coloque aí nos comentários, eu terei o maior prazer em responder. Que Deus abençoe.